Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Meu nome é Yara e eu estou aqui para a gente continuar a leitura de Dom Casmurro. O capítulo de hoje se chama Cônvivas de Boa Memória. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia a renegar de cônviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais cônvivas, e eu sou, acaso, um deles. Conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir o nome de tal antigo, mas era um antigo, e basta. Não, minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras, nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições. É que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu vejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro que só não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes que seja ouvido e confusão, explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então? Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todas me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares e os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha. E os clarins soltam as notas que dormiam no metal. E tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim, preencho as lacunas alheias. Assim, podes também preencher as minhas. Querido opúsculo, assim fiz eu ao panegírico de Santa Mônica. E fiz mais. Pus-lhe não só o que faltava da santa, mas ainda coisas que não eram dela. Viste o soneto, as meias, as ligas, o seminarista Escobar e vários outros. Vais agora ver o que mais naquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo. Querido opúsculo, tu não prestavas para nada, mas que mais presta um velho par de chinelas? Entretanto, há muita vez no casal de chinelas, um com aroma e calor de 2 pés. Gastas e rotas não deixam de lembrar que uma pessoa as calçava de manhã ao erguer da cama, ou as descalçava à noite ao entrar nela. E se a comparação não vale, porque as chinelas são ainda uma parte da pessoa e tiveram um contato dos pés, aqui estão outras lembranças, como a pedra da rua, a porta da casa, um assovio particular, um pregão de quitanda, como aquele das cocadas que contei no capítulo 18. Justamente quando contei o pregão das cocadas, fiquei tão curtido de saudades que me lembrou fazê-lo por um amigo, mestre de música, e grudá-lo às pernas do capítulo. Se depois já retei o capítulo, foi porque outro músico a quem mostrei me confessou ingenuamente não achar no trecho escrito nada que lhe acordasse saudades, para que não aconteça o mesmo aos outros profissionais que porventura me lerem. Melhor é poupar ao editor do livro o trabalho e a despesa da gravura. Vês que não pus nada, nem ponho. Já agora creio que não basta que os pregões da rua, como os opúsculos do seminário, encerrem casos, pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor. Mas vamos aos mais que me foi saindo das páginas amarelas. A vaca de Homero. O dia foi muito. Vi saírem os primeiros dias da separação, duros e opacos, sem embargo das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas,
e as de minha mãe e tio Cosme, trazidas por José Dias ao seminário. Todos estão saudosos, disse-me este, mas a maior saudade está naturalmente no maior dos corações. E qual é ele? Perguntou, escrevendo a resposta nos olhos. Mamãe, acudi eu. José Dias apertou-me as mãos com alvoroço e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase todas as horas, como a aprovasse sempre e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus lhe dera. O desvanecimento de minha mãe nessas ocasiões era indescritível. E contava-me tudo isso cheio de uma admiração lacrimosa. Tio Cosme também se enternecia muito. Ontem até se deu um caso interessante. Tendo eu dito à excelentíssima que Deus lhe dera, não um filho, mas um anjo do céu, o doutor ficou tão comovido que não achou modo de vencer o choro senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele sabe. Não é preciso dizer que Dona Glória enxugou furtivamente uma lágrima. Ou ela não fosse mãe. Que coração amantíssimo. Mas, senhor José Dias, e a minha saída daqui? Isso é negócio meu. A viagem à Europa é o que é preciso, mas pode fazer-se daqui 1 ou 2 anos, em 1859 ou 1860. Tão tarde? Era melhor que fosse esse mesmo ano, mas demos tempo ao tempo. Tenha paciência, vá estudando. Não se perde nada em ir sabendo já daqui alguma coisa. E demais, ainda não acabando o padre, a vida do seminário é útil e vale sempre entrar no mundo ungido com os santos olhos da teologia. Nesse ponto, lembra-me como se fosse hoje. Os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíram depois e assim ficaram por alguns instantes, até que novamente se ergueram e os olhos fixaram-se na parede do pátio, como que embebidos em alguma coisa. Se não eram em si mesmos, depois despegaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo. Podia compará-lo aqui à vaca de Homero. Andava e gemia em volta da cria que acabava de parir. Não lhe perguntei o que é que tinha, já por acanhamento. Já porque 2 lentes, um deles de teologia, vinham caminhando na nossa direção. Ao passarem por nós, o agregado que os conhecia cortejou-os com as deferências devidas e pediu-lhes notícias minhas. Por ora nada se pode afiançar, disse um deles, mas parece que dará conta da mão. É o que eu lhe dizia agora mesmo, acudiu José Dias. Conto ouvir-lhe a missa nova, mas ainda não lhe chegue a ordenar-se. Não pode ter melhores estudos que os que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu, demorando mais as palavras, irá ungido com os santos olhos da teologia. Desta vez a fulguração dos olhos foi menor. As pálpebras não lhe caíram, nem as pupilas fizeram movimentos anteriores. Ao contrário, todo ele era atenção e interrogação. Quando muito, um sorriso claro e amigo lhe errava nos lábios. O lente da teologia gostou da metáfora e disse-lhe, ele agradeceu explicando que eram ideias que lhe escapavam no correr da conversação. Não escrevia nem orava. Eu é que não gostei nada, e logo que os lentes se foram, sacudi a cabeça. Não quero saber dos santos olhos da teologia. Desejo sair daqui o mais cedo que puder, ou já. Já não, meu anjo, não pode ser. Mas pode suceder que muito antes do que imaginamos. Quem sabe se esse mesmo ano de 58? Tenho um plano feito, e penso já nas palavras com que hei de expô-lo a Dona Glória. Estou certo que ela cederá e irá conosco. Duvido que mamãe embarque. Veremos. Mãe é capaz de tudo, mas com ela ou sem ela tenho por certo a nossa ida. E não haverá esforço que eu não empregue, deixe estar. Paciência é o que é preciso. E não faça nada que dê lugar a censuras ou queixas. Muita docilidade e toda a aparente satisfação. Não ouviu o elogio do lente? É que você se tem portado bem, pois continue. Mas 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a 3 meses? Ou 6? Não,
3 meses. Pois sim, tenho agora um plano que me parece melhor do que outro qualquer. É combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Você, por que não tosse? Por que não tusso? Já não. Mas eu hei de avisar você para tossir, quando for preciso. Aos poucos, uma tossezinha seca e algum fastio. Eu irei preparando a excelentíssima. Oh, tudo isso é em benefício dela. Uma vez que o filho não pode servir a igreja, como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é a igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero, como se este mundo também é a igreja para os bons fosse outro bezerro, irmão dos santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna e repliquei. Entendo. Mostrar que eu estou doente para embarcar, não é? José Dias hesitou um pouco, depois explicou-se. Mostrar a verdade, porque francamente, Bentinho, eu há meses que desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno teve umas febres e uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que seja o mal, mas o mal pode vir depressa. Numa hora, cai a casa. Por isso, se aquela Santa Senhora não quiser ir conosco, ou para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse. Se a tosse há de vir verdade, melhor é apressá-la. Deixe estar, eu aviso. Bem, mas em saindo daqui, não há de ser para embarcar logo. Saio primeiro, depois cuidaremos do embarque. O embarque é que pode ficar para o ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Pois seja maio. Primeiro deixo o seminário, daqui a 2 meses. E porque a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei a volta rápida, perguntei-lhe a queima-roupa. Capitu, como vai? Uma ponta de lago. A pergunta era imprudente. Na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque, equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isso depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele deu-me tempo. Tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração, tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisso, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu. O que é que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou pulando? Mas retive-me a tempo e depois outra ideia. Outra ideia não. Um sentimento cruel e desconhecido. O puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias. Algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança. Vária idade, feitio, grandes passeadores das tardes. Agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu. E tão senhor me sentia dela, que era como se olhassem para mim. Um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora, não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava o outro. Acompanhá-lo-ia com os olhos da rua, falhar-lhe-ia a janela, as ave-marias, trocariam flores e quê?
Sabes o que é que trocariam mais? Se não achas por ti mesmo, escusado é ler o resto do capítulo e do livro. Não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderá que eu, depois de estremecer, tive um ímpeto de atirar-me pelo portão afora, descer o resto da lareira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera o Peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto não tiveram, naqueles 3 ou 4 minutos, esta lógica de movimento e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, como desenho truncado e torto, uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluiu uma frase cujo princípio não ouvi e mesmo o fim era vago. A conta que dará de si. Que conta e quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu e quis perguntar-lhe, mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria à casa ver minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah, sim, peça à mamãe que me mande buscar sábado. Sábado? Este sábado, não? Que me mande buscar, sem falta. E aqui vamos nós, amigo leitor, ao ciúme. Ao ciúme que tem cores e que precisa de muito pouco para que os nossos olhos comecem a enxergar somente a cor que o ciúme tem. Essa fala do José Dias, a gente pode dizer que é o lencinho de Desdémona dessa história. Eu acho de verdade que aqui a gente está começando a ver exatamente onde foi que toda a pulga atrás da orelha do Bentinho foi plantada. Porque o ciúme é assim. E não tinha ninguém melhor do que Machado de Assis para descrever como é que o ciúme surge. Toda vez que eu escuto, que eu leio Machado de Assis, eu tenho a impressão que as coisas estão todas se movendo. Tenho a impressão que a gente lê Machado de Assis como um quadro impressionista, que a tinta vai escorrendo enquanto está sendo feito e vai formando aquelas imagens, porque tudo tem vida. Todo sentimento tem vida, toda cor tem vida, todos os objetos têm vida. E aí, para descrever o ciúme tem cor, o ciúme tem gosto, o ciúme aperta. E eu acho que a gente tem grandes coisas para esperar dos próximos capítulos e do que vai vir. E eu tenho certeza que essa cor de ciúme que começou como fumaça, ela vai ficar densa, ela vai criar forma, porque até sábado. Mas até sábado é muito tempo. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais estes capítulos. Eu espero que vocês estejam cada vez mais envolvidos nessa história deliciosa, nesse escrever delicioso, que a gente termina de ler Machado de Assis com a barriga da alma toda cheia de adjetivos, de ideias e de impressões. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir tanto quanto eu gostei de ler. Um grande beijo e até a próxima. E não se esqueçam, curtam aqui esse vídeo. Se ainda não são inscritos no nosso canal, inscrevam-se. Se estão gostando, manda para os amigos. Se estão gostando mais ou menos, manda assim mesmo. Quem sabe eles gostam bastante. Brincadeiras à parte. Compartilhem esse vídeo com as pessoas. Curtam esse vídeo. Nós temos muitos outros vídeos aqui no canal, de outros livros. Dá uma passeadinha aqui no nosso canal e sejam sempre bem-vindos. Um grande beijo!